Meus irmãos, bem-vindos a todos nesse momento que nos encontramos para esse estudo maravilhoso que a Benfeitora Joana de Anjos nos oferece. A sua série psicológica, agora estudando o volume 6, Autodescobrimento, uma busca interior. Em especial, hoje vamos trabalhar o capítulo 7, o ser subconsciente. Então, Marluce e Tiago estão conosco aqui, né, para poder refletir melhor essa temática, né? E hoje, em especial, vamos trabalhar no capítulo 7, o item computação cerebral e reciclagem do subconsciente. Então, um abraço a todos, bem-vindo a esse momento. E eu queria, então, lembrar, né, que ela trabalhou esse tema no capítulo 4. Né? No capítulo 4, ela vai justamente fazer uma distinção entre o inconsciente, o subconsciente e o inconsciente sagrado. Então, até eu sugiro às pessoas que leem lá o capítulo 4, para depois retomar aqui o capítulo 7, para poder entender melhor esse processo que ela está agora apresentando para nós, a partir do ser subconsciente, que é o capítulo 7. Muito bem. Querem começar falando um pouquinho sobre o capítulo, como é que, né, qual é a proposta de Joana, o que ela está, de uma certa maneira, apresentando para nós? Eu achei muito interessante essa foi a primeira pergunta que eu me fiz, já. Puxa, ela tratou do subconsciente no capítulo 4, né? Então ela vai lá, define direitinho e tal. E aqui ela começa falando do ser subconsciente. E aí, o que será esse título, né? E aí ela usa essa metáfora da computação, né? Do computador, né, do cérebro ali que ela fala, né, das ideias que ficam digitadas. Eu achei muito interessante. Depois ela vai trabalhar ali na reciclagem do subconsciente também, né, aquilo que a gente precisa reformular, né. Então eu achei muito interessante e fiz a seguinte correlação, assim, que eu não sei se vocês concordam, né, esse ser subconsciente qual é o programa, né, o que está rodando nesse nosso software aí, que influencia de maneira direta na forma como a gente atua, como a gente se comporta, como a gente se mostra para o mundo, inclusive nas nossas neuroses aqui, né? Então, eu achei muito rica essa metáfora, né? Da gente entender qual é o programa que está rodando em nós, que vai determinando caminhos, né? E o que a gente às vezes precisa reescrever, né? Reeditar, né, reformular. Então, eu achei muito rica mesmo. Vários exemplos aqui que ela dá, né, usando essa metáfora. Interessante que a tua colocação, querida, foi algo parecido que eu tive com a impressão desses dois subtópicos, que é uma ideia desta plasticidade, né, dessa tanto quanto da estrutura orgânica quanto do perispírito e mente e esses componentes subconscientes que nós tratamos, né? E como isso tem um movimento muito particular em relação à maneira como nós vivemos as nossas vidas. Então, os padrões, né? Há certas rotinas mentais, certos condicionamentos que são muito fortes e se agregam à forma como nós experienciamos as nossas vidas. Ela vai tratar de forma muito interessante, e vamos dobrar daqui a pouquinho das questões, mas me chama muito atenção um processo que ela diz que tem muito a ver com a forma como a gente vivencia a nossa vida. E ela vai trazer elementos bastante, como você disse, né, bastante concretos em torno de como trabalhar essa perspectiva quando nós não estamos bem, ou quando a alma ainda se vê permeada, se vê, né, infundida em processos, em conteúdos e sentimentos que são difíceis, mas ela aponta caminhos para se lidar com esses processos, né? Eu acho bem interessante tudo isso trazendo, porque lá no capítulo 4 ela vai falar do inconsciente subcortical e inconsciente cortical. Né? E ela fala que o inconsciente cortical
é inconsciente que não raciocina, né? É aquele aglomerado de experiências e de marcas que a gente vai, de uma certa, acumulando ao longo das encarnações, né? E está ligado a esse automatismo que estão comentando. Então, ela fala que o subcortical seria o espírito, né? E o cortical seria o perispírito. Daí, quando ela fala do subconsciente, ela fala justamente que ele é o arquivo próximo da experiência. Então, eu acho que ele é parte do perispírito, aquele material mais ativado, né? Então, esse espaço intermediário entre o corpo e o espírito, né, que é o perispírito, onde se movimentam, nesse momento, os elementos mais presentes e mais perto da consciência, né? Então, esse ser, digamos assim, subconsciente, que a Joana está colocando aqui, e por isso que ela começa com a ideia do cérebro e da mente, essas duas questões aí, no primeiro momento, justamente para falar que o cérebro registra e processa as informações a partir da mente, transformando em pensamentos. Então, dentro desse campo de permuta, né, entre a expressão e a capacidade do cérebro de poder operacionar o que vai na mente, né, tem esse ser subconsciente, né, que ela diz que são todos esses elementos que ficam, então, nesse espaço mais umbralino, né? mais inconsciente, menos claro, né? Ou que já passaram pela consciência, né? Ou que vêm de vidas passadas e estão ali para ser drenados pela consciência. Então, o subconsciente, na verdade, é uma composição daquilo que a gente vai agregando, né, que fica mais perto da consciência, mas já está no inconsciente, e daquelas coisas que estão mais perto também de emergir para serem trabalhadas justamente nessa nossa realidade, né? Então, com certeza, eu vejo o subconsciente como um campo muito rico de possibilidades daquilo que é possível ser transformado numa encarnação, ou que a gente repete também, né, enquanto automatismo, porque a roda muito desses processos são automáticos, como o próprio Tiago tinha comentado. Né? Interessante essa ideia, Gels, que tu está trazendo desse campo intermediário aí, né? Porque é justamente isso, como são conteúdos que, apesar, ela diz, né? Todos os conteúdos psíquicos que não podem ser apreendidos e catalogados pela consciência lúcida compõem o subconsciente, né? Inúmeros deles permanecem na condição de recalques, que, não obstante, liberam-se em condições especiais. Então, é essa impressão que eu fiquei aqui, que são conteúdos que estão próximos ali e que, justamente por isso, podem ser ressignificados, podem ser mudados antes que eles se fixem no inconsciente profundo. Eu gostei dessa geografia que ela está colocando, né? E aí a metáfora do computador ela é ótima também, né? Porque tem coisas que eu posso voltar lá no meu arquivo e recuperar e refazer aquilo, né? Tem coisas que não, que se eu danifico lá e tal, vão ficar perdidas. Mas, e o quanto isso é possível transformar, porque se eu transformo esse software, isso que está na base ali, eu vou mudar a minha vida mesmo, né? Vai haver uma mudança significativa, porque ela vai dizer que muitas das problemáticas que a gente tem, exceto as que são kármicas, são dessa encarnação. Então, são coisas que a gente vai vivendo, isso vai ficando como que escondidinho, assim, tipo aquela roupa que a gente vai botando no fundo da gaveta e não usa mais, e não percebe, nem lembra que tem, né? E depois ela vai usar essa metáfora também da reciclagem, né? Do físico e do psíquico, né? Então, são coisas que eu acho que estão ali mais próximos, né? E que, mediante um estímulo, vem em forma de uma emoção, vem em forma de uma memória, vem em forma de um insight, e aí eu vou poder mudar, ressignificar esse conteúdo. É interessante, né, que tu fala dessa encarnação, mas essa encarnação
ela não está dissociada das minhas vidas passadas, que é uma atualização, na verdade, né? Porque isso envolve tendência, esses hábitos automatizados, imagens, né, que estão vivas, a qual eu carrego, por isso que tu comenta, né, Marluce, a questão da memória e das emoções, porque é aí que eu reforço essa ideia do perispírito, porque a memória do espírito fica no perispírito, e as emoções, justamente, é esse campo ainda mais ligado ao campo fisiológico, né? E que tem, de uma certa maneira, um reflexo automático diante das experiências que a gente tem. Então, a emoção é uma resposta nesse nível mais elementar da nossa natureza mais animal, né? Então, a emoção também é algo que é biológico, que é fisiológico, né? Mas que tem esse contorno já psíquico, né? Então, tanto a memória como as emoções, para mim, está muito ligado ao campo do corpo sutil. Muito interessante o que vocês trazem e ela vai elaborar no campo de como que nós construímos hábitos mentais e que no subconsciente eles vão sendo arquivados, né? E é interessante que o Espírito Calderaro, né, que a gente sabe que na obra No Mundo Maior há um estudo muito interessante sobre o cérebro, né? E ele traz elementos de que nesse estado, né, nessas atividades subconscientes, elas ali estão sendo arquivadas todas as experiências, inclusive registrando os menores fatos da vida que muitas vezes nossa consciência não se apercebe, mas está sendo registrado. Mas é interessante que a Joana vai dizer que essa condição do manejo das nossas emoções, o que a gente alimenta no campo do nosso desejo, quais são os pensamentos que predominam na nossa esfera, no nosso campo mental, ela fala que ali se estabelece o que ela chama desses padrões de comportamento social e moral. E é em torno dessa condição que acredito eu que devemos ter atenção em torno das possibilidades das nossas renovações. Então, o que ela chama de, até avançando um pouquinho no texto, né, de preferências mentais, de alguma forma se conecta com aquela ideia que do desejo central, que é uma ideia muito interessante, né, daquilo que parece que é um ponto, é uma questão muito singular da nossa alma que nos mobiliza de forma mais intensa. Então, as nossas preferências mentais, elas de alguma forma vão revelar de alguma maneira a condição que a gente se encontra e aquilo que cativa o nosso sentimento, aquilo para onde a gente dirige os nossos pensamentos, o nosso desejo. E é interessante que, como disse a Marluce agora um pouquinho, né, nós temos um potencial de fato, já ir para o trabalho, né, o bom combate psíquico, no sentido de buscar essas questões, começar a elaborá-las, pensar sobre elas, e que a gente possa fazer mais por nós, né? Eu acho interessante isso, Thiago, porque isso me lembrou essas luzinhas que são degradê, que tu tem um botãozinho e que tu vai girando elas e tu pode deixar a luz um pouquinho mais clara, um pouquinho menos, tu vai diminuindo a potência da lâmpada. Então, eu acho que quando tu fala assim, comenta dessa condição que a benfeitora coloca, né, de que nessa base, né, das emoções, da memória, a gente reflete, então, no comportamento social e moral. A gente tem que entender que, quando a Joana fala em comportamento, ela está falando que o comportamento é a síntese daquilo que eu posso dar naquele momento. Né? O comportamento é uma resposta da minha condição agora. Né? Então, se eu estou mais lúcido e mais sintonizado com aspectos positivos, o meu comportamento vai refletir isso. Se eu estou atacado e emocionalmente alterado, o meu comportamento vai refletir isso. Então, o comportamento é realmente a expressão do momento de consciência que eu estou vivendo. E esse momento de consciência, ele é muito volátil, que nem essa lampadazinha. Né? Então, esse ser subconsciente que o Joana está colocando aqui, na verdade, para mim, é um degradê, porque a gente é meio subconsciente mesmo.
É verdade, né? Porque a nossa consciência, além de ter uma aquisição muito recente, ela não é uma consciência lúcida de uma. A Joana fala de uma consciência desperta, né? Muita consciência é uma consciência de sono, como a Joana vai colocar em alguns momentos da obra dela. Então a gente vive meio que de maneira subconsciente, ou seja, né? Meio adormecido, meio tomado por essas tendências e reativos, né? Então eu vejo assim esse ser subconsciente como esse degradê aí desse campo onde a consciência está operando, mas ela mesma também muito tomada, né, por esse campo vibratório da qual ela está imersa também, né? Porque essa consciência está identificada com esses padrões. Então, ela pode operar em relação a esse padrão, eu posso ter crítica, eu posso me separar um pouco e dizer, olha, o que está fazendo, Gelson? Olha o que tu está pensando, olha, avalia bem o que tu disse, né? Então, eu tenho essa capacidade de pensar sobre o pensamento, que é o refletir, né? Mas, ao mesmo tempo, essa consciência egóica, que consegue discriminar, raciocinar e avaliar, muitas vezes está ali, né, pegando carona naquele estado, né, e ela não está ali refletindo, ela está simplesmente envolvida nesse caldo aí, né, de estados internos do qual eu sou movido e que tem a ver, como tu falou, com as nossas preferências mentais, ou seja, é, independente do nível de eu estar consciente ou não, a escolha é sempre do espírito, né? Isso reflete aquilo que vai no meu coração, onde está meu tesouro, onde está no meu coração está meu tesouro. Então, aquilo que eu nutro, da qual eu estou mais vinculado de uma certa maneira enquanto realidade de mim mesmo. Sabe que quando eu li conforme as preferências mentais, a imagem que me veio foi de um cardápio. Preferência, o que eu estou escolhendo, que prato eu estou escolhendo aqui, me veio essa imagem, né? E ali, quando ela fala dos desejos subconscientes, e tu estava falando, né, Tiago, agora juntando o que o Gelson disse, quantas coisas que a gente percebe a nível consciente, né? Por exemplo, eu quero determinada coisa, mas eu não consigo aquilo. E aí, eu me lembrei do caso de uma pessoa que eu conheci, era um homem, assim, de 40 e poucos anos, que ele queria muito passar num concurso. Ele não tinha família, ele morava com os pais, tinha uma situação financeira estável, assim, com os pais e tal, mas ele passava anos e anos e anos estudando e nunca passava. E aí, um dia ele foi fazer terapia e a terapeuta perguntou para ela, escuta, mas você realmente quer passar no concurso? Então, tinha uma parte dele que estudava realmente, né? Que se dedicava. Só que quando chegava na hora de fazer a prova, alguma coisa acontecia e faltava sempre. E aí, num processo terapêutico, ele se deu conta que, nossa, ele tinha um ganho, que passar no concurso representaria uma mudança radical na vida dele. A independência, sair da casa dos pais, assumir a vida. Então, esse caldo que tu estavas falando, né, Gelson, é bem assim, é muito interessante isso, que às vezes a gente no nível, né, eu sei que eu sou uma pessoa controladora, por exemplo, e por que eu não consigo mudar se esse nível de consciência sabe, né? Então, a gente vai lidando com níveis, né, nessa geografia aí, que vai mostrando realmente que nós temos um ser muito subconsciente mesmo, que opera e influencia direto no nosso comportamento, né? Com certeza. Eu queria explorar esse ponto com vocês dois. Em dois momentos aqui, ela fala do desejo, né? Eu acho que seria bom a gente poder entrar um pouquinho. Então, ela é na página 92, né? Quando ela está no parágrafo falando igualmente na área das patologias degenerativas, resultante de germes, micróbios, vários e vírus destrutivos, encontramos fatores predisponentes para sua proliferação nos desejos subconscientes. Ou seja, a manifestação das bactérias e o vírus é um oportunismo, né, que os vírus têm a partir desse campo vibratório baseado no nosso desejo subconsciente. E ela continua, de que não se libertou realmente o enfermo, embora no campo da consciência exteriorize o desejo de adquirir saúde e harmonia. Então, ela fala de dois desejos aqui, que a Bárbara falou. O desejo de passar no concurso,
Mas, no fundo, existe desejos subconscientes que são mais fortes, que é eu quero ficar acomodado, eu tenho preguiça, eu tenho medo, sou infantil, né? Então, tudo isso tá em jogo. Então, a gente é atravessado por vários desejos, né? E aí, num segundo momento, ela coloca uma outra questão do desejo, que é o seguinte, que é um pouquinho mais além, 3 parágrafos depois. Em verdade, o empenho pessoal começa no plano do desejo mental, prosseguindo nas tentativas que geram o hábito de realizá-lo, tornando-se parte integrante da própria natureza por fixação automática. Assim, na medida que eu vou exercitando, eu sou movido por um anseio e vou conquistando, isso vai sendo uma conquista que vai sendo automatizada e faz parte daí depois da minha consciência e do meu inconsciente como algo conquistado por mim. Então, aqui ela está falando vários tipos de noção de desejo. Eu queria explorar um pouquinho isso. Como é que vocês entendem esse desejo aqui, né? Que desejo é esse que ela fala aqui? Afinal de contas, desejo é uma palavra tão subjetiva ao mesmo tempo, né? Tem vários significados. Então, qual é a impressão que ficou para vocês quando ela coloca esses desejos aqui em pauta? Bom, eu vou compartilhar assim, algumas reflexões sobre isso, amigos. É interessante que quando a gente pensa na maneira como o nosso ego consciente e ele, né, a consciência do ego se relaciona com a vida, de alguma forma nós passamos a atender a certas demandas sociais, relacionais, familiares, né, morais, culturais, e que às vezes nós nos adaptamos a uma maneira de estar no mundo, mas que não significa que esse desejo de atender uma demanda de fora seja de fato a demanda, como fala a mentora, que é um desejo mais profundo. Então, há alguns estudos sociológicos que mostram que em sociedades mais maduras democraticamente, como, por exemplo, as sociedades escandinavas, o fato de serem sociedades, em tese, mais democráticas, né, que as pessoas são tratadas com mais dignidade, não têm desigualdades, não implica que sejam espíritos que de fato estejam mais amadurecidos, porque o fato de terem condições não tão ásperas existenciais e eles se adaptam a esses processos, porque, né, as ranhuras, né, os cravos que a gente observa nas sociedades como no Brasil não os testam nessa encarnação, por exemplo, como nós somos testados, como nossa população é testada. Então, o fato de que uma moldura social estabelece um conjunto de princípios, de valores, no qual nós vamos modelando aquilo que a sociedade nos demanda como nosso desejo consciente, e isso às vezes se contrasta com o nosso desejo mais profundo. São os aspectos inconscientes das nossas questões não resolvidas. Então, nós temos na historiografia religiosa a ideia de que o celibato, por exemplo, né, em representantes eclesiásticos, camuflava ou era suprimido de um desejo mais profundo do desejo sexual. E quantas vezes isso não explodia ou não saía num processo de catarse em que a ideia de se perder o controle, depois de tanto se reprimir alguma questão que não está sendo olhada e cuidada, aquilo que o verniz social que a gente mascara a nossa persona não sustenta, e esse desejo mais profundo vai reivindicar o seu lugar de compreensão. Olha para mim, porque se você não quiser olhar para mim, eu vou me manifestar de formas, às vezes, perturbadoras. Então, acho que se nós temos uma adaptação do ponto de vista normativo, relacional e social e cultural, muitas vezes a nossa alma tem desejos mais profundos. E aqui não só em perspectivas negativas, né? Demandas mais profundas da alma têm que ser atendidas, que às vezes nós nos contemos para que a gente não atenda a esses ímpetos, né? Não sei se ajuda a gente pensar um pouquinho nesse campo do desejo, dessa dualidade, né? Não, você estava falando e eu me lembrei de uma amiga, uns 20 anos atrás, ela estava passando uma pessoa assim que não acreditava em nada, né, do aspecto espiritual, e ela estava passando por uma grande crise.
E ela, inclusive, é de uma outra nacionalidade, estava morando no Brasil há um tempo já. E aí, sabendo que eu era espírita, ela diz, me leva lá naquele lugar lá que eu quero ver como é que é, né? Ela nunca tinha tido experiência de ir numa casa espírita. E eu levei. E ela achou, assim, tudo muito, muito inusitado. E ela saiu de lá e ela disse para mim uma coisa que eu nunca esqueci. Diz, eu quero querer acreditar. Então, ela nem tinha aquilo ainda dentro dela. Ela queria poder querer acreditar. Né? E agora você estava falando o Tiago estava falando dos desejos inconscientes, né? E me veio ela na memória, né? Porque tinha algo que nem passava no radar dela aquilo ali, né? E aí o desejo relaciona assim, né, com aquilo que nos move, né? Pensando nessa energia de Eros, é aquilo que é onde a minha alma vai, né? Aquilo que me puxa, que muitas vezes não vai estar, claro, de acordo com o que o externo quer e tal, mas de qualquer maneira é uma energia que vai me levar para algum lugar e que eu preciso prestar atenção ali, né? Porque ali tem algo que quer ser olhado para poder ser integrado dentro daquela ideia que o Jung trabalha, né? De poder trabalhar com os opostos e propiciar uma integração maior, né? É Então, é um tema interessante, né? complexo esse, né, Gelson? É interessante que o Freud tem no desejo o construto psicológico mais importante para ele, né? O desejo é um tema central na psicanálise, aonde o desejo para Freud é movido pela falta e regido pelo princípio do prazer. Então, o desejo para Freud, ele é um reflexo daquela natureza primitiva e irracional como um impulso que deseja para ser gratificado. O que é muito verdadeiro, a gente vê isso, né? E, e o Jung, o construto psicológico mais importante para ele é o significado. É o conceito de sentido. A vida se move a partir de um sentido, né? E que o desejo é um reflexo desse sentido. Então, na verdade, a gente vê aqui, apesar de que eles têm perspectiva muito diferente, né? Os dois se tocam nesse campo do desejo. Existe um desejo arcaico, freudiano, do impulso que foi automatizado ao longo dessa evolução toda da espécie humana, né? E que está ligado às sensações primárias, que a Joana vai falar muito sobre isso, da qual a gente se identifica, e está, de uma certa maneira, sustentado, então, por uma gratificação imediata. E tem esse desejo da alma, um anseio por Deus, que nos move profundamente enquanto self, né? Por isso que o Jung vai dizer que o próprio instinto ele é movido por uma finalidade, que é esse desejo em cumprir uma meta. Então, existe uma meta que foi que a gente trabalhou de uma certa maneira no encontro passado, né? Existe uma meta que nos move. Então, o desejo é tanto o desejo de ficar preso lá ao passado, né? Identificado com aquelas sensações que ainda nos dão uma impressão, né, mesmo que ilusória, de algo de gratificação, que, na verdade, é um anseio dessa plenitude, que nos move também, né? Que se a gente consegue focar, né, o nosso desejo, né, mental nesse anseio maior, que é mais profundo, como o Tiago falava, né, esse anseio da alma, então a gente consegue contrapor os desejos daquele lugar que a gente está acostumado, que são os vícios, né? Os padrões viciados no sentido pleno da palavra, ou seja, aquilo que ficou repetitivamente preso e que eu não sou dono inteiramente porque eu me deixo levar por aquele impulso. Então, nessa ideia compulsiva do movimento, né, da vida, né, dos impulsos, que tende a se repetir e que eu tenho que dar direção, que eu tenho que, de uma certa maneira, ir moldando e transformando, né? Então, há uma tensão aí bonita, né, que a vida impõe entre o homem velho, né, o homem novo, que está tentando, que é o ego consciente, digamos assim, já comprometido com
um novo projeto, e o subconsciente, que é esse momento de uma certa maneira, trazer o conflito, a tensão de possibilidades entre os movimentos que vão sendo assimilados e vão interagindo com essa camada de conteúdos que estão ali presentes e vivos dentro de nós, nesse jogo pedagógico de experimentar, assimilar, reavaliar e ir transformando. Né? Ou, no caso da teimosia da gente, repetindo o passado, porque a gente pode realmente afundar o pé na lama, né? E ficar lá, né? Em vez de transformar, alimentar mais ainda esses padrões da qual está, esses hábitos mentais, né? Da qual a gente está identificado. Mas a proposta da Joana é justamente mostrar que a gente pode mudar, né? Que é possível mudar, como foi colocado aqui antes. A Joana tem um outro texto em que ela problematiza essa dimensão dos paradigmas em torno das escolas, né, psicodinâmicas e as propostas, né, desses grandes espíritos. Mas uma palavra que você trouxe, sabe, Gelson, a gente sabe que ela é muito importante, como você disse, na proposta do Jung, mas ela também faz uma conexão muito profunda com a doutrina espírita, que é a ideia do sentido. Então, em tudo há um propósito. Então, mesmo as manifestações do instinto é governado, como tu disse, por algo que está conduzindo a algum lugar, alguma coisa em um processo na interioridade da alma. Mas o que chama a atenção é que eu até recuperei o trecho em que o espírito do mentor Calderaro, no Mundo Maior, fala sobre isso, que conecta com a dimensão de um sentido que permanece governando a alma para aspirações posteriores, vindouras, né, prospectivas, finalísticas. E ele diz assim, né, que a ideia do cérebro ou dessa mente ou do espírito, né, como um castelo de 3 andares, né, tendo nele no primeiro andar a residência dos nossos impulsos automáticos, simbolizando o sumário vivo dessas experiências já adquiridas. No segundo andar, ele fala das conquistas atuais, onde se erguem e se consolidam as qualidades nobres que nós estamos edificando. E aqui, que nós estamos edificando, me fala muito desse movimento dialético do nosso contato com esses conteúdos subconscientes. O que fazer com isso? Essa dinâmica do trabalho, de estar ali visitando, compreendendo, é essa dimensão que nós estamos identificando agora. E no terceiro, assim, nessa dimensão superior, né, da alma ou da psique, o Calderaro fala sobre a casa das noções superiores, que são iminências de possibilidades ainda serem atingidas. Então, quando eu penso num sentido, tenho que pensar nesse contínuo de um desenvolvimento para o espírito, em que todas as dimensões elas têm os seus potenciais e as suas possibilidades de sentido, mas elas não são estanques, elas se problematizam, né, e impulsionam a alma a outras possibilidades novas. Então ele fala, no primeiro mora o hábito e o automatismo, no outro, olha a importância do presente, né, esforço e vontade. E no último, um ideal, uma meta superior a ser alcançada. Então, subconsciente, consciente e o superconsciente, passado, presente e futuro. E nesse meio de tudo, vamos lá, Luiz. Só que a Joana chama de o consciente sagrado, né? Ela chama, que chega no capítulo 4 também, né? Consciente sagrado, Cláudio. Então, talvez, vou só citar uma coisa que citou Freud. O Freud tem um texto muito importante que é o mal-estar na civilização, o mal-estar na cultura, né? E para quem não sabe, existe uma pequena nota de rodapé, uma tradução dessa obra, em que ele fala em dado momento, mas por que o homem abdica dos seus instintos? Por que ele passa a transmutar, né, a sublimar o impulso sexual em nome desse ideal que nós chamamos de civilização? E ele diz assim, eu não sei, só sei que algo nos faz esse movimento. E aqui nós temos uma resposta. Nós temos um entendimento que a alma ela aspira por horizontes mais longínquos.
horizontes em que a consciência possa se ampliar, a alma possa ir governando caminhos novos. Então, a ideia de sentido ela é muito importante para nós, para a gente compreender o que é esse movimento multimilenar, né, do espírito, né, em busca de si mesmo. E ela de uma forma muito didática aqui, ela coloca essa luta incessante que a gente tem, né? Que é lidar com esses comportamentos enfermiços que estão nos arquivos do subconsciente, que conspira contra as aspirações novas e inabituais, né? E aí ela usa uma analogia muito legal da emissão das ondas sonoras ali, né? Considere-se uma emissão sonora persistente em fracos decibéis, no entanto, audíveis. Se ao mesmo tempo forem emitidas outras ondas mais altas e volumosas, ei-las que se sobreporão às anteriores, anulando-as e, por efeito, destacando-se na acústica dos ouvintes. E aí, Gelson, me lembrei de uma aula que tu deste, que tu usaste uma analogia que eu nunca esqueci, como é que a gente trabalha com a sombra, que é aquilo que a gente quer mudar dentro de nós, pensando em aspectos de sombra, não de sombra positiva, mas daquilo que eu quero transformar, né? Porque a sombra não desaparece. Tu usaste a seguinte analogia, a gente bota um pinguinho de tinta azul na água, né? E aquilo tá lá. Quanto mais água limpa eu vou botando, mais eu vou diluindo aquilo. Aquilo não desapareceu, aquilo está lá, mas eu vou diluindo aquilo e aquilo vai sendo, parece que vai desaparecer, e vai, né, de uma certa forma. Então, eu achei muito interessante essa analogia que ela usa, que a gente, é aquela coisa, eu só ando de bicicleta andando, né, eu não vou aprender teoricamente, então eu vou lidar com forças contrárias o tempo todo, com o meu desejo de mudar e com todo aquilo que é o meu comportamento automático, que é sem eu questionar, ah, mas toda a vida eu fiz assim, mas a minha família faz assim, tá, mas só um pouquinho, será que eu quero isso? Então, começa com uma tomada de consciência, né? E tomar as rédeas, e por isso que ela vai dizer que é um projeto que tem que ser um projeto bem elaborado, né? E de curso longo. Então, qualquer mudança mínima que a gente queira fazer na nossa vida, não vamos pensar que vai ser fácil, que só porque eu hoje resolvi que vou mudar, que eu vou conseguir na primeira, né? E daí ela fala da persistência e que tudo isso já está dentro de nós enquanto os recursos que a gente precisa mesmo, né? Tem duas coisas aí, né, Marlu? Uma realmente diz vários ruídos, né, e sons que habitam o nosso mundo íntimo, e qual é deles que a gente vai se ocupar, né, e aumentar o volume para que eles possam realmente ganhar, né, lugar dentro de nós. E a Joana vai falar, né, que mais no final desse item, que o self prepondera no conjunto, né, ou seja, o espírito, quando lúcido e desperto, fixando nas telas do subconsciente, viciado pelas reencarnações infelizes, as aspirações superiores que se faz portador, tá? Favorecer, então, a marcha do progresso. Então a nossa questão realmente é fazer o esforço para agora, né, focar, mesmo que eu tenha certas inclinações de gosto, né, como é mudar um hábito, né? Eu tenho um, um, uma predileção por um excesso de açúcar e tenho que mudar, e eu vou sentir falta, o corpo vai sentir falta, eu vou ter, né? Eu vou acordar com essa vontade, eu vou comer uma coisa, parece que não tem gosto, que eu quero comer um doce, que eu estou acostumado com aquilo. Então, eu tenho que me descondicionar na minha mente daquele padrão em favor de um novo. Então, o self poder ser esse elemento que propondera, ou seja, assumir de maneira lúcida e consciente esse movimento. E aí que é o desafio, porque quando ela começa a trabalhar o segundo item, que é reciclagem do subconsciente, ela fala da tendência de nós ter esse quarto, né, que todo mundo tem em casa, uma gaveta, um quarto de despejo, né? A gente guarda tudo que é tralha, que um dia acho que vai precisar. É parafuso enferrujado, é uma caixinha vazia, não sei o que lá, uma coisa velha lá, que, né? E vai acumulando, né, esse material lá naquele quartinho. Até que um dia a gente resolve fazer uma limpeza e ver que a gente ficou 10 anos com algo que a gente nunca aproveitou na nossa vida.
né? E assim também internamente ela fala, né, que há uma tendência da criatura, diz ela, né, inata, né, quase coercitiva de guardar coisas. A gente quer ficar pegado ao passado, às referências do passado, inseguro, desconfiado da nossa capacidade de mudar e de ter coisas maravilhosas lá na frente. A gente fica agarradinho nessas coisas, né, antigas, né, objetos, né, de representações emocionais que foram importantes, né? Aquela pessoa que me apaixonei lá, e aí eu fico entre a mágoa e a vontade de viver novamente, e fico lá preso no passado, e não dou chance de conhecer outras pessoas, de poder me ver a partir de de um outro lugar, sem a necessidade de estar nesse lugar também emocional. Ou seja, essa coisa de estar alimentando ainda aquilo que não é mais útil, o que não é mais significativo para nós. Então, essa é uma questão que ela coloca, acho bem importante aqui. Interessante isso, né, Gelson? Porque tu abre uma perspectiva que parece que o ego, ele parece que precisa de algum tipo de segurança, ele precisa de algo que o dê uma estabilidade e talvez o refúgio num saudosismo, um refúgio num passado. Interessante ter processos históricos no mundo tem a ver com isso, né? Coletividades que reagem a perspectivas de mudança e que se mobilizam psiquicamente como um coletivo a partir de um saudosismo, né? Isso em algumas coletividades do mundo aconteceu, né? E desencadearam processos muito amargos, mas o que é interessante pensar, e tu cita a dimensão afetiva, é claro, o mundo hoje materialista, o mundo do consumo, ele também ele prepondera sobre nós, reivindicando, né, certos atributos do que seja felicidade, do que seja bem-estar, do que seja conforto psicológico por excelência, e nós acomodamos. Mas a parte afetiva que tu colocou, para mim, chamou muita atenção, porque eu lembrei de uma história de um rapaz que era filho de uma senhora que morava perto de casa, e ela dizia assim, quando ele era mais novo, adolescente, ele ficou 7 anos apaixonado por uma moça, e ele vivia uma fantasia de que ela também era apaixonada por ele. E eles ouviam com ninguém, porque um dia lá atrás, ele falou com ela sorriu para ele de um jeito que acreditou que era um apaixonamento. E ela, como mãe, estava tão desesperada com a situação, tomou uma decisão tanto quanto severa. Hoje nós vamos falar com ela, porque há 7 anos tu alimenta essa fantasia. Mas ele é apaixonado por mim. Vamos descobrir isso hoje. E curiosamente, essa terapêutica, né, emergencial e um tanto quanto desesperada da mãe, fez com que ele ouvisse dela: não, eu gosto de você, a gente não se conhece. E parece que para ele quebrou-se ali algo que ele vinha há muito tempo guardando e segurando, uma fantasia de um possível relacionamento. Como a alma é capaz de criar situações e possibilidades, né, em torno de um lugar de, como está no texto, né, vai guardando coisas como se quanto mais a gente fosse se enchendo, mais a gente deve ser, a gente faz isso no mundo material e também faz isso no mundo da alma, né? Então a gente precisa ter a coragem também de olhar para essas questões e fazer esse movimento de limpeza que ela coloca, né? Porque ela usa duas expressões, né, gente? Ela usa os entulhos psíquicos, forte isso aqui, né? Entulho, então, aquilo que eu vou jogando lá e que daqui a pouco não tem mais o que fazer. Mas a reciclagem eu acho interessante, porque quando eu vou reciclar, eu vou dar um novo sentido para aquilo. Então, coisas que estão dentro de nós, né? E aí eu achei muito interessante o que ela fala, né, que eu fiquei pensando o que pode ser reciclado aqui, né? E daí ela fala de impressões infantis arquivadas, pessoas modelo gravadas, choques não absorvidos, fantasmas criados pela imaginação, que é isso que você está falando, né, Tiago? E os medos cultivados pela fantasia lúdica, né? Reavaliando os significados e selecionando. Então, não é jogar fora tudo, né? Reavaliar, reciclar. Quando tu recicla alguma coisa, tu dá um novo sentido para aquilo,
né? Tu coloca aquilo de volta na cadeia produtiva, aquilo pode gerar uma coisa nova, né? Então, eu achei bonito isso, porque pensando nos entulhos psíquicos, né? Quantas mágoas que a gente tem. E o que essa mágoa está dizendo de mim? Por que eu fiquei parado ali, deixei aquela água ficar parada, com cheiro ruim, criando bicho, né? O meu ali que está retido ali, né? Que eu preciso olhar para poder reciclar isso daí, né? Eu acho interessante isso, mas a gente poder juntar com o exemplo do Tiago, né? Esse ter o anseio de ser amado, né? O anseio ele é positivo, né? Mas o medo, a insegurança, a pobreza emocional fez com que ele hipervalorizasse um sorriso, né? Alguém que acolheu, alguém que demonstrou um interesse por ele e ele fantasiou daí a partir disso. Toda a necessidade dele que estava lá escondida, né, de ser amado, projetou nela essa fantasia de alguém que na cabecinha dele estava sendo recíproco com ele, né, emocionalmente. Então, aí a gente vê a questão da fantasia que tu está falando, né, como a fantasia ela é forte. Tanto essa fantasia que nos move para esse desejo como uma falta, né, como esse desejo está preso ao passado, daquele valor que está ainda lá, mas que, no fundo, todos eles representam a fantasia de uma busca do que é essencial para mim naquele momento. Mesmo que o essencial não seja compreendido ainda no seu significado mais profundo, né? Então, e aí essa questão entre a fantasia desse ego, como diz o Tiago, que está buscando segurança, né, controle daí, né, e evitar conflito, né, e não quer pagar o preço. E essa proposta da benfeitora, né, que ela fala do fogo da lucidez que destrói a residência das paixões, né, ou seja, né, e destruir a residência das paixões não é destruir a paixão, né, é a residência da paixão. Eu acho interessante a gente ler com cuidado o que a benfeitora coloca, porque a paixão em si ela não é ruim, está lá no livro dos Espíritos. A paixão move, né, a nossa vida, e a própria Joana vai falar que ela é fundamental para os anseios ligados à cultura, à arte e ao bem e ao belo. Mas é que é a residência, ou seja, que campo, né, da qual a minha paixão se situa. E aí esse exemplo do Tiago, eu acho que ele cabe muito bem. A residência da paixão é aquela moça, né, que ele cultivou anos e anos, até que ela tem que dizer para ele: olha, meu amigo, eu não sinto nada por ti. E aí caiu a residência, mas a paixão, que é o anseio de ser amado, né, e de ser valorizado, continua, né? Então a grande questão é não transformar em um processo neurótico, que é o que ela fala aqui, né? De poder romper com esses pequenos neuróticos que esconde, na verdade, o nosso medo do abandono, da rejeição, a nossa fragilidade. Então, se a gente puder assumir isso tudo para a gente, né? E ela fala isso muito bem também, ó, necessário, portanto, penetrar-se mentalmente, a fim de avaliar as impressões infantis arquivadas, né? Como a Marus tinha comentado também antes, né? E poder daí realmente ir desmanchando esse formato infantil inadequado, mas que o anseio que está lá tem ouro lá, só que o ouro está impuro, tem que purificar esse ouro, né? Tirar a sujeira para que o que sobe seja realmente aquilo de valor. Muito bom, e eu fiquei lembrando de que ela, não sei se vocês perceberam, esse parágrafo, ele é profundamente psicológico, por vista terapêutico, né? Ela está falando de processos sobre a conflito, a divergências, né? As situações de tensionamento na alma, e é preciso olhar para essas coisas. Então, a ideia é identificar, de separar, de analisar, né? E a seu tempo compreender, e como disse a Marluce, né, o transubstanciar, que, para mim, a metáfora alquímica mais bela está nos evangelhos, é a transmutação
pelo fogo do joio, em energia que se liberta a processos novos, né? E a ideia do trigo com os processos que produzem elementos de ouro, né? Para a alma, né? No campo das virtudes. Mas é interessante que quanto mais nós vamos acumulando, também mais nós precisamos dedicar energia da alma, energia psíquica para esses processos, e que isso é consumindo, e isso poderia estar sendo dirigido, quando resolvidos, para outros processos, né, de realização da alma, né? Então, nesse parágrafo, eu acho muito interessante que ela trabalha muito a ideia de olhar para essas questões, reconhecê-las, selecioná-las, reavaliar os seus sentidos e significados, procurar a libertação desses processos. E ela diz assim, e é interessante que mesmo as experiências, ela diz assim, como eu falo, preservando as impressões enriquecedoras, a gente pode até avançar numa interpretação, nesse pequeno trecho, de a gente ressignificar o que nós chamamos de negativo na vida como uma coisa que pode ser positiva para nós, para o nosso crescimento, né? É aprendizagem para a alma. E a ideia de termos muito cuidado com esse lugar que a culpa, que é um movimento psicológico, captura a alma, né? Então, cuidado com a autocompaixão, cuidado com a autocrítica, com a severidade consigo próprio, com essa autopunição que se martiriza e tentar se justificar também. Então, é interessante que ela passa um conjunto, um pequeno protocolo de ações, um pequeno parágrafo, olha a capacidade de síntese da mentora, né? E que mostra, ela assim, mediante a coragem, a ideia da vontade, ter coragem de olhar para essas coisas, né? Então, parece que é um movimento que é necessário, e é um movimento que é intransferível, cada um de nós precisamos fazer esse contato consigo mesmo, né? Com esse trabalho renovador. É impressionante aqui, né? A profundidade desse parágrafo. Ela realmente faz uma síntese de todo o processo de transformação, né? E propõe um método de trabalho, né? Que esse autoconhecimento, que é a proposta do livro Autodescobrimento, né? Tem que se fazer de uma maneira a não se julgar, né? Então, ela realmente elimina aqui culpa, autojulgamento, e também elimina desculpa, né? Ficar se desculpando e buscando racionalizações infantis para poder se justificar. O que está lá no ser consciente, né? Então, o ser consciente, que falar, o ser consciente não se pune, nem se justifica, não se critica e também não se defende, né? Apenas se descobre, né? Então, é um processo de autodescoberta, né? De reconhecimento desse material que nos habita, né? A matéria-prima, que é a nossa própria alma, né? E encontrar nesse material as possibilidades de poder, né, nessa dança, nesse movimento de interação, de olhar, de reconhecer, de poder prestar atenção, e encontrar nele um material muito rico, que é justamente essas potências que estão ali, à espera de serem reconhecidas e trabalhadas dentro da gente, mesmo que elas venham, às vezes, mal cheirosas, ou, de uma certa maneira, confusas, ou infantilizadas, né? Interessante, ela fala em restabelecer no subconsciente o banco de dados, né? Então, é a gente ir trocando as informações ali, e aí ela diz como, né? Ela fala da autossugestão, achei interessante isso, né? Recursos mnemônicos positivos, visualização e prece. E aí ela diz que à medida que a gente vai substituindo esse banco de dados, né? Isso vai aparecer em nós como sensação de paz, claridade mental, impulsos generosos, atitudes equilibradas, né? Que é tudo o que a gente quer, né? Eu fiquei pensando nessa autossugestão, que às vezes a gente está empacado lá, ou com medo de alguma coisa, né? E aí, aquela coisa assim, não, mas eu posso, eu consigo, eu quero, né? Vamos lá, né? E essa autossugestão, né, Marluce, ela envolve duas coisas, né? Envolve um trabalho realmente de verdade emocional, que a autossugestão não pode ser apenas um padrão mental
superficial, eu quero ficar rico, tem que pensar que vou conseguir. Não, tem que ter esse desejo que a Joana falou ali antes. Tá? Essa autossugestão tem que ser movido por uma força mais profunda do ser desejante, que eu quero realmente, e eu estou criando uma imagem nova, né, porque ela fala que o nosso mundo é feito de imagens, e a gente tem que trazer a imagem divina do Criador para nós, né? Então, de uma certa maneira, essa imagem tem que estar viva, tem que estar vibrante, tem que, né, para poder realmente ter capacidade de gerar essa mudança. E de outra forma, a gente também tem que cuidar as autossugestões que a gente se alimenta todos os dias pelas imagens que a gente consome no mundo, né? Tem gente que adora, por exemplo, filmes violentos, que vai dormir, né, de noite e dorme na frente da TV com programas de conteúdo muito negativos, né, e vai impregnando o subconsciente. Isso é um convite para os obsessores também, né? A gente fica mais vulnerável a ações também desses irmãozinhos que querem nos condicionar, nos manter presos nesse passado, né? Ou num campo de sofrimento. Então, a gente tem que cuidar também muito do que a gente absorve do mundo. Ter uma crítica e eleger, né, imagens e sugestões que sejam nobres, né? Que nos alimentem a alma, uma paisagem, uma meditação, uma música inspiradora, um pôr do sol, né? Um filme edificante, um livro que seja um livro que alimenta a alma com valores e uma mensagem positiva. Tudo isso tem que ser levado em consideração, né? Eu queria lembrar, nós estamos tendo a vontade, e eu lembrei, o Gelson comentou sobre a questão das paixões, e os espíritos, de fato, no livro dos espíritos, falam isso. O problema não é a paixão, é o mau uso desse instrumento, né, que nos conecta com a vida, nos impulsiona para a vida, para a realização. E nesse mesmo subtópico das paixões, lá na questão 909, o Kardec perguntou assim, que interessante, poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Olha o que eles respondem já à época. Sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhes falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E é esse lugar, né, que a gente se mantém. E na 911, eles dizem assim, há muitas pessoas que dizem, eu quero, mas a vontade só está nos lábios. Querem, porém muito satisfeitas ficam que não seja como querem. Então, olha como é um movimento de dois desejos, né? Entre aquilo que a gente verbaliza e aquilo de fato que está em nós. E eles complementam assim, quando o homem crê que não pode vencer as suas paixões, é que seu espírito se compraz nelas, em consequência da sua condição espiritual. Então, a vontade, ela tem um papel preponderante. E a Joana, por várias vezes nas suas obras, vai chamar a atenção para esse lugar do movimento da alma que, de fato, busca esse caminho, né, de renovação, de um autoconhecimento, de olhar para a sua própria sombra, olhar para os problemas, né, como falou o Alberto Almeida, olhar para as suas encrencas, né, de alma e pensar o que eu posso fazer com isso, né? Só o fato de ter a vontade de querer olhar para essas questões já é um passo imenso, porque ou se cansou, ou não mais se compraz nesse lugar e deseja algo mais para a alma, né? Que é avançar, né? Com certeza. Muito bem, estamos encerrando o nosso momento de estudo. Marluce, alguma consideração ainda sobre esses dois itens aqui? Eu estava me lembrando que uma das condições que a Joana coloca do autodescobrimento é a insatisfação, né, da pessoa. Por isso que a gente não pode exigir ou querer, né, que o outro passe. É um processo individual nosso, né? A gente pode estar ali do lado e tal, mas muitas vezes a gente se frustra querendo também a mudança do outro, esperando, né, que as coisas aconteçam mais rápido. Mas é um processo realmente que cada um de nós vai ter que fazer, né? Cada um vai ter que mexer nas suas tranqueiras aí, né? Nas suas gavetas, né? E dar conta das suas coisas.
Com certeza. No final, aqui tem dois pontos que eu acho um primor. Uma que ela fala que essa renovação psíquica então, tem que ser natural, né, constante natural, então é um exercício de consciência e de compromisso com o lado amoroso da vida, né, nos permitir ser amado e amar, né, querer o melhor então para nós, e essa questão do especialista, ou seja, se dá um especialista da alma, no reconhecer as possibilidades latentes em cada coisa. Porque ela fala assim, uma pessoa pode até saber distinguir uma pedra normal de uma pedra que brilha, né? Mas o especialista sabe que tem um diamante bruto à espera de ser lapidado, ele reconhece, né? Então, que a gente possa reconhecer, né, por trás dessas pedras ainda não lapidadas, o diamante escondido. Né? No encontro anterior, a gente falava da pedra, né, da meta como uma pedra, como se fosse o diamante de valor, né? Então, que cada pedra tem luz, né? Essa luz que se extraída através do polimento. Né? Então, esse é o desafio e o convite ao mesmo tempo que a benfeitora nos faz. Né? O Gelson, só para complementar uma pequena fala do Calderaro lá no Mundo Maior, ele fala assim: a crisálida da consciência que reside no cristal a rolar na corrente do rio. E a gente pensa a vida, processo da vida. Aí se acha em processo liberatório, né, de despertamento, né, de luminescência. Muito bem, façamos acender nossa luz, né? Tá certo? Obrigado, então, Tiago, Marluce. No próximo encontro estaremos continuando, capítulo 7, trabalhando um tema também muito interessante, que é o sonho. Então, vai trabalhar justamente subconsciente e sonho. Então, fica o convite a todos a continuarem esse estudo. Nosso carinho, nosso abraço a todos e que Jesus nos abençoe cada vez mais. Até a próxima.